Você que está esperando uma resposta de emprego, que enviou currículos e não recebeu retorno, essa oração é para você. Talvez você esteja cansado de ouvir "vamos analisar" e nunca receber a ligação. Talvez esteja trabalhando, mas insatisfeito, preso em um ambiente que te desgasta emocionalmente. Ou pior, esteja desempregado, sentindo o peso das contas, da pressão familiar, da insegurança. A dor profissional não é apenas financeira. Ela mexe com a autoestima, mexe com a identidade, mexe com o senso de valor. Porque quando as portas se fecham, a mente começa a perguntar: será que eu não sou capaz? Será que Deus se esqueceu de mim? Mas hoje eu quero que você entenda algo muito sério. Portas que homens fecham não limitam o que Deus pode abrir. Existe um tempo de preparação antes do tempo da promoção. Existe um processo antes do posicionamento. E o silêncio que você está vivendo agora não significa abandono. Muitas vezes, significa alinhamento. Talvez você esteja sendo protegido de uma porta errada. Talvez Deus esteja te livrando de um ambiente que te destruiria por dentro. Talvez o atraso seja, na verdade, livramento. Se essa mensagem fala com você, escreva nos comentários: eu creio que Deus abrirá minha porta profissional. Quando você declara, você fortalece sua fé. E quando a fé é fortalecida, o medo perde espaço. Hoje não é apenas mais um vídeo. Hoje é um posicionamento espiritual. Prepare seu coração, respire fundo, porque nós vamos apresentar sua vida profissional diante de Deus. Se você está precisando de uma porta aberta, de uma resposta, de uma direção, fique comigo até o final. Para entender o que está acontecendo na sua vida profissional, nós precisamos olhar para a palavra. Em Apocalipse 3:7 está escrito: o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse versículo nos revela algo poderoso. Existem portas que são controladas por Deus. Não são controladas por currículo. Não são controladas por indicação. Não são controladas apenas por competência. Claro que preparo é importante. Excelência é importante. Esforço é necessário. Mas, acima de tudo, existe uma dimensão espiritual que governa oportunidades. Quando Deus abre uma porta, ninguém consegue impedir. Mas quando Ele fecha, também ninguém força a abertura. E aqui está algo que você precisa entender hoje. Se algumas portas se fecharam, isso não significa fracasso, pode significar direção. Muitas vezes, nós pedimos uma oportunidade, mas Deus vê o ambiente. Nós pedimos salário, mas Deus vê o caráter das pessoas que estariam ao nosso redor. Nós pedimos crescimento rápido, mas Deus sabe se estamos preparados para sustentar esse crescimento. Outro texto que fortalece essa verdade está em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Perceba, o versículo não diz apenas planeje. Ele diz consagre. Consagrar significa colocar nas mãos de Deus antes de executar. Significa dizer: Senhor, se não for da tua vontade, eu não quero. Talvez o que esteja faltando não seja capacidade, talvez seja alinhamento. Deus não está apenas interessado em te dar um emprego, Ele está interessado em te posicionar no lugar certo. Existe diferença entre trabalhar e estar no propósito. Existe diferença entre ganhar dinheiro e viver direção. E quando você entrega sua vida profissional a Deus, algo muda internamente. A ansiedade diminui, o desespero enfraquece, a comparação perde força. Porque você entende que sua porta não depende apenas do sistema humano. Depende do Deus que governa as portas. Hoje nós vamos fazer exatamente isso, consagrar sua vida profissional. Mas antes de orarmos, eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, dirige minha vida profissional. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você ativa a fé. E quando a fé é ativada, o medo começa a perder autoridade. Agora, prepare seu coração. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a vida profissional desta pessoa que está orando agora. O Senhor conhece cada currículo enviado.
O Senhor viu cada entrevista feita. O Senhor sabe das respostas que não chegaram e das portas que se fecharam. Nada passou despercebido aos teus olhos. Pai, talvez exista cansaço emocional. Talvez exista frustração. Talvez exista medo do futuro. Mas neste momento, nós declaramos que a esperança não será roubada. Senhor, alinha os caminhos. Fecha as portas erradas com misericórdia e abre as portas certas com clareza. Se houver ansiedade, traz equilíbrio. Se houver insegurança, libera confiança. Se houver comparação, remove essa pressão. Nós não pedimos apenas uma vaga, nós pedimos direção. Dá sabedoria para agir. Dá discernimento para escolher. Dá maturidade para esperar o tempo certo. Se for necessário aprender algo novo, dá disposição. Se for necessário ajustar postura, revela com amor. Se for necessário recomeçar, dá coragem. Pai, livra essa pessoa de ambientes tóxicos. Livra de propostas que parecem boas, mas não são saudáveis. Livra de decisões precipitadas movidas pelo desespero. Ensina a confiar enquanto espera. Ensina a trabalhar enquanto aguarda. Ensina a permanecer fiel no processo. Que nenhuma palavra negativa tenha autoridade sobre o futuro profissional desta pessoa. Que nenhuma rejeição defina o valor dela. Que nenhum não humano apague o sim que o Senhor já escreveu. Nós declaramos equilíbrio emocional. Declaramos força interior. Declaramos fé renovada. Mas, acima de tudo, declaramos dependência. Porque a verdadeira segurança não está no salário, está no Senhor que sustenta. Pai, se existe uma porta que precisa ser aberta, que seja no teu tempo. Se existe uma resposta que precisa chegar, que venha no momento certo. Nós não queremos atalhos, nós queremos propósito. E que essa fase não seja lembrada como tempo de desespero, mas como tempo de preparação. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo. Sinta a paz que começa a se estabelecer. Pai, neste momento nós entramos em intercessão específica. O Senhor conhece cada detalhe da realidade dessa pessoa. Se ela está desempregada, o Senhor sabe o peso das contas acumulando. O Senhor sabe do aluguel vencendo, das parcelas chegando, da pressão interna que tenta gerar desespero. Pai, traz provisão enquanto a porta não se abre. Sustenta enquanto o processo acontece. Mostra que o Senhor continua sendo fonte, mesmo quando o salário ainda não chegou. Se essa pessoa está aguardando o resultado de uma entrevista, visita agora o coração dos responsáveis pela decisão, que haja clareza, justiça e reconhecimento da capacidade dela. Se existe uma promoção travada, remove obstáculos invisíveis. Se existe perseguição ou ambiente tóxico, traz livramento e reposicionamento. Se há um negócio próprio passando por crise, traz estratégia. Dá criatividade. Dá visão além da dificuldade momentânea. Pai, para quem está com o nome negativado, traz organização financeira. Para quem está sobrecarregado no trabalho, traz equilíbrio emocional. Para quem pensa em desistir, traz renovação de ânimo. O Senhor conhece aquele que trabalha muito e sente que não é valorizado. Conhece aquele que se dedica e não é reconhecido. Conhece aquele que está em transição de carreira e sente medo do desconhecido. Visita também aquele que está estudando para concurso, se preparando para uma nova área, fazendo cursos, tentando melhorar. Dá constância, dá foco, dá disciplina. Se essa pessoa está precisando de uma renda extra, mostra oportunidades lícitas e saudáveis. Se precisa tomar uma decisão profissional importante, traz paz na escolha. Pai, livra de contratos prejudiciais, livra de sociedades erradas, livra de decisões precipitadas, motivadas pela pressão. Que toda sensação de fracasso seja quebrada. Que toda palavra negativa lançada contra a capacidade dessa pessoa perca força agora. Ensina a esperar sem perder a fé. Ensina a agir sem perder a dependência. Ensina a confiar mesmo quando ainda não há sinais visíveis. Que a porta que precisa abrir seja aberta. E que a porta que precisa permanecer fechada, continue fechada. Porque nós não buscamos apenas oportunidade, nós buscamos direção. Respire fundo mais uma vez. Estamos nos aproximando do encerramento.
Se hoje você começou essa oração preocupado, termine ela em paz. Talvez nada tenha mudado externamente ainda. A ligação pode não ter chegado. A resposta pode ainda não ter sido enviada. A porta pode ainda estar fechada. Mas algo mudou dentro de você. Você não está mais orando em desespero. Você está orando em confiança. E existe uma diferença enorme entre viver pressionado pelas circunstâncias e viver sustentado pela fé. Lembre-se, fases passam, processos terminam, estações mudam. A Bíblia nos mostra que homens e mulheres de Deus passaram por períodos de espera antes do posicionamento. José passou pela prisão antes do governo. Davi passou pelo anonimato antes do trono. O processo nunca anulou o propósito. O que você está vivendo agora não define o seu destino. Define sua preparação. Talvez este seja o tempo de aprender, ajustar, amadurecer. Talvez seja o tempo de fortalecer caráter antes de fortalecer currículo. Mas uma coisa é certa: Deus não perde controle da sua história. A porta certa não depende apenas do mercado. Depende da direção de Deus. Se hoje você decidiu confiar mais do que temer, escreva nos comentários: minha porta será aberta no tempo de Deus. Isso fortalece sua fé e fortalece outras pessoas que estão lendo também. E se essa oração falou com você, curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, você continua recebendo direcionamento espiritual todos os dias. Compartilhe com alguém que está aguardando uma resposta profissional. Às vezes, a palavra que sustenta você pode sustentar outra pessoa também. Continue firme. Continue confiando. Continue se preparando. Nós confiamos no Deus que sustenta, direciona e cuida.